Olá pessoal, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba e este é o Emílias Podcast Mulheres na Computação. Hoje estamos aqui com Laura Castro, professora na Universidade da Corunha, Espanha. Ela é titular da Cátedra SICAS, um projeto conjunto entre a UDC, a Universidade da Corunha, e a Singular, ou Singular, né, como a gente fala em português, para impulsionar a ciência aberta por meio de software. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. É diretora do... Esse vai ser difícil, Laura, falar. Em português seria CECHEF, que é o Centro de Estudos de Gênero e Feminismo da UDC. Faz parte da BIM e da Erlang Ecosystem Foundation. A gente está no mesmo grupo lá, no mesmo... Como é que chama? Working Group, né? Grupo de trabalho de educação. E por último, mas não menos importante, é membro da AMITGAL, Associação de Mulheres Investigadoras e Tecnólogas. Quem vai entrevistar ela comigo é a Ingrid Mendes, doutoranda lá na UFPA e colaboradora do Emílias Podcast. Tudo bem, Ingrid? Opa, tudo bem, professor Adolfo. Muito obrigado pela oportunidade aqui de conversar com a professora Laura. E, professora Laura, seja bem-vinda ao Emílias Podcast. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Tudo bem com a senhora? Obrigada a eu por me convidarem. Tudo bem? Muito contente de partilhar este bocadinho com vocês. Que bom. Então, como eu já disse, você é professora lá na Universidade da Corunha, na Espanha, no norte da Espanha, que eu tive o prazer de conhecer em 2022, né? Uma bela cidade, uma bela universidade. Eu participei lá do evento CodeBIM A Corunha, que você organizou junto com alguns membros lá da comunidade de Erlang. Você pode nos falar um pouco sobre essa universidade? É pública, é privada? Que cursos ela tem? Que atividades que são feitas nessa universidade? Claro. A Universidade da Coruña é uma das 50 universidades públicas do Estado espanhol, uma das 3 da Galiza, que está parte da Espanha, onde moro eu, e onde está a Universidade da Coruña. Originalmente, as 3 universidades galegas faziam parte da Universidade de Santiago de Compostela, que é a quarta mais antiga da Espanha. Foi criada em 1495. Mas em 1979 fizeram uma reorganização do espaço universitário na Galiza e assim foi que nasceu a Universidade da Coruña. É uma universidade novinha, não é muito antiga como a sua universidade mãe. Atualmente na Universidade da Coruña temos por volta dos 17.000 estudantes, entre mestrados, estudos de grau, doutoramento, por preto dos 1.500 professores e professoras. Temos 112 titulações. Não é uma universidade muito especializada, temos estudos bem mais generalistas. A gente aqui pode estudar Direito, pode estudar Filologia, também Filologia galego-portuguesa, diferentes engenharias, estudos econômicos, há um bocadinho de tudo. Aí eu tenho uma curiosidade adicional, qual é a língua que é usada nas aulas na maioria dos cursos? É galego, é espanhol, é inglês? Depende muito da faculdade em particular, dos estudos. Por exemplo, os estudos tecnológicos têm tendência a usar muito o inglês, também mais o espanhol do que o galego ou o português, porque há menos recursos normalmente. Mas noutras carreiras, por suposto, as filologias, os estudos lingüísticos são próprios de cada língua, mas há outros centros, a Faculdade de Educação, muito conhecida por usar muito a língua galega. A língua galega é a língua própria da Universidade da Coruña, é a língua oficial, os documentos oficiais, toda a comunicação escrita tende a estar nesta língua, mas facemos parte da Espanha, lógicamente, então convive com o castelão, mas a sociedade na Galiza está cada vez mais castelanizada, porque a influência do espanhol é mais forte do que nos gostaria as galegofalantes. Gostaríamos de ter mais influência da lusofonia para manter as nossas raízes, mas o convívio vai se elevando no dia a dia. E uma curiosidade antes da pergunta da Ingrid é que essa região, a Galícia, né, é onde fica Santiago de Compostela, né, que tem uma
um autor brasileiro, né, o Paulo Coelho, que escreveu um livro. Sim. Eu não lembro qual é o nome do livro dele agora, mas é sobre o caminho de Santiago que ele fez, que eu acho que começa na Espanha e termina, ou na França e termina em Santiago de Compostela. E foi um livro, foi um grande sucesso aqui no Brasil, depois foi traduzido para várias línguas, foi um grande sucesso mundial. É o Alquimista, né, professor? O Alquimista? Alquimista, pode ser. Pode ser o Alquimista. O que eu ia estar falando? Sim, e esse livro foi traduzido, né, em várias línguas, é um grande... o que eu ia falar é que várias pessoas, impulsionados por esse livro, várias pessoas brasileiras, e até onde eu sei do mundo todo, eu estou falando mais dos brasileiros, porque eu conheço pelo menos 2 pessoas que decidiram fazer esse caminho, né, que são 700 quilômetros, em geral as pessoas fazem caminhando, então leva vários dias, uma curiosidade interessante. Sim, é o caminho mais famoso, que vem da França até Santiago de Compostela, mas também há um outro caminho que vem de Portugal, do sul de Portugal, todo subindo cara ao norte, o caminho português que chamamos, e ainda há um outro caminho que se chama o caminho inglês, que começa nas Ilhas Britânicas e aqui empieza na Coruña. Você supostamente tem que fazer essa parte em barco, mas depois da Coruña a Santiago finalmente vai também a pé, ou em bicicleta. É um grande polo turístico, né, professora? Interessante, muito legal. Aproveitando, né, seguindo aqui a nossa sequência, você é titular da Cátedra SICAS, um projeto conjunto entre a UDC e a Singular para impulsionar a ciência aberta por meio do software. A senhora poderia nos explicar o que significa exatamente a ciência aberta, Open Science, nesse contexto, e o que faz esse projeto? As cátedras institucionais são um mecanismo de colaboração entre as empresas e as universidades. As empresas fazem uma chega econômica à universidade para desenvolver atividades não lucrativas de formação, de divulgação, de transferência de conhecimento, focadas em algo que seja de interesse comum entre a empresa e a universidade. No caso da Cátedra SICAS, esse tópico de interesse comum é o software, nomeadamente, especificamente o software livre, e o seu papel-chave no avanço científico. Penso que vamos estar de acordo em que o software, em geral, está em todas as atividades da vida cotidiana, cada vez mais. Isto é também certo nas atividades de pesquisa, não só na tecnologia, nas humanidades, no direito. Há poucas pesquisas que hoje em dia não tenham o suporte de uma ferramenta, de um programa. É muito importante, consideramos que é muito importante que estas ferramentas serem abertas, serem acessíveis, porque a ciência, o princípio científico da reprodução dos resultados é importantíssimo. Essa reprodução requer de um software especial. Esse software tem que estar disponível para outras equipas, para continuar uma pesquisa, para repetir uma pesquisa em outro contexto. Então, desde a cátedra SICAS usamos esse orçamento fornecido pela empresa Singular para tentar poner en valor a importância desse software, a importância das licenças abertas. Um jeito, por exemplo, do que fazemos é quando os estudantes estão fazendo o seu projeto de final de graduação, de final de mestrado ou doutoramento, e nesse caminho estão desenvolvendo alguma livraria, alguma ferramenta que os ajuda ou que tenham que desenvolver porque não há outra para fazer uma tarefa específica. Damos bolsas econômicas, damos um dinheiro a essas pessoas se, como parte do seu trabalho, assignam uma licença aberta a esse produto software para que outras pessoas se possam beneficiar também do seu trabalho e do seu esforço. É um pouco criar essa cultura da ciência aberta, também incluindo o software científico. Muito bom. A gente até teve no nosso outro podcast, o Fronteiras da Engenharia de Software, a gente teve um episódio só sobre ciência aberta, focada na engenharia de software. E teve um outro episódio que não foi
com esse tema, mas aí, como a gente tem uma pergunta no final do podcast que é sobre o que a pessoa acha que é o futuro da engenharia, a fronteira da engenharia de software, para ser mais específico, ela falou, não, é a ciência aberta. E você... sim, outra coisa, eu fui ver, né, e o livro é Diário de um Mago. O livro... O título em português é Diário de um Mago. Eu acho que em espanhol é El Peregrino ou El Peregrino de Compostela. Mas é o livro do Paulo Coelho que fala sobre o caminho dele. O caminho dele... Não, é sobre o caminho de Santiago, mas como ele percorreu esse caminho. Você é diretora do CECHEF, Centro de Estudos de Gênero e Feminismo, que é descrito no site como um núcleo de estudos. O CECHEF menciona a importância de criar redes com outras regiões e países. Então, são várias perguntas aqui, eu vou fazer uma de cada vez. A primeira é, já existem colaborações internacionais em andamento? Sim, eu acho que a nossa colaboração mais importante é com a Universidade Nacional Autônoma de México. Nós ímos pela terceira edição do que chamamos Diálogos entre Feministas. Tenta romper a barreira norte-sur, a barreira Europa-Latinoamérica. O que fazemos é criar um espaço de conversa, um diálogo com uma experta num tema concreto dentro da família de temas do feminismo. Retransmitimos ao vivo pelo YouTube, graças às companheiras mexicanas que têm toda uma infraestrutura para isso. Depois temos uma conversa pelo chat com as perguntas do público. Estas palestras quedam gravadas e quedam na canle da UNAM. Eu posso fornecer a ligação se vocês quiserem depois acrescentar ao podcast. Muito interessante. Joia. E então, você já explicou um pouco quais são as atividades do CECHEF, mas aí eu queria saber, ele oferece cursos ou são palestras? E como é que esses cursos impactam a prática profissional fora do ambiente acadêmico? Bem, não impartimos cursos oficiais, mas sim que fazemos atividades, palestras, conferências. Não é tanto uma formação regular ou regrada, como se quisermos dizer, mas uma organização de encontros pontuais, muitas vezes relacionadas com o que está a acontecer no mundo nesse momento. Recentemente tivemos muitas palestras relacionadas ou muitas iniciativas, atividades relacionadas com a auge da extrema-direita no mundo ocidental, também com o que está passando com o genocídio na Palestina. Então, é sempre muito relacionado com os temas de interesse da comunidade pesquisadora, da comunidade feminista. Tá certo. E também seguindo aqui um pouco mais sobre a senhora e as contribuições que a senhora faz na comunidade, né? Você faz parte da comunidade BIM e da Erlang Ecosystem Foundation. A BIM é a máquina virtual por trás das linguagens de programação Erlang, Elixir e LFE. E dentro da fundação, qual é o principal foco de atuação por lá? O professor Adolfo já disse, eu faço parte do Working Group, do grupo de trabalho focado na educação, na adopção das linguagens que se executam sobre esta máquina virtual. Buscamos jeitos de dar a conhecer, também de superar as barreiras que pode haver, porque às vezes as pessoas, as empresas conhecem, ouviram falar, mas têm medo de não conseguir contratar gente suficiente, se montam uma equipa não sabem se vai haver muita gente competente, muita gente com a capacidade de desenvolver sistemas ou de mantê-los nessas linguagens, ou se quiserem formar os seus próprios profissionais, ou as pessoas formarem-se elas, não sempre está claro onde achar os recursos de maior qualidade, ou que percurso seguir nessa autoformação. Estas são um pouco as atividades centrais deste grupo de trabalho, diria eu. O professor Adolfo pode acrescentar também, se quiser.
A gente tem agora iniciativas, né, do professor Lee Barney está fazendo chat GPTs personalizados, né, para aprender Lean Erlang. Tem um projeto que eu acho que eu não posso contar ainda, mas eu achei bem interessante, né, porque eu não lembro como descrever, mas ok, depois, se ele permitir, eu coloco o link depois aqui. Mas agora vamos falar sobre uma palestra que você mencionou na Functional Conf 2025, está lá no YouTube, onde você apresentou uma reflexão sobre 12 anos de ensino da disciplina de arquitetura de software. E lá você menciona que parou de utilizar Erlang nas aulas. Eu lembro que você contou em algum momento que você começou com Erlang porque tinha um professor aí na universidade que gostava muito de Erlang, aí você começou a se envolver com Erlang. Mas nessa palestra você falou que passou a utilizar Elixir, ok? E para quem não sabe, acho difícil que alguém esteja ouvindo aqui e não saiba, mas para quem não sabe, Elixir foi criado por um brasileiro, né, o José Valim. O que é que motivou essa mudança de Erlang para Elixir? Sobretudo, esta última coisa que estava eu a mencionar relacionada com a disponibilidade de materiais. Também a gente que faz parte da comunidade BIM escutou cento de vezes dizer que a sintaxe da Erlang é assim como antiga, não é muito moderna, a gente não gosta. Mas o Elixir, porque seguramente devido em parte a ser uma linguagem mais nova, inspirada em linguagens recentes, a sua sintaxe em parte está inspirada no Ruby, tem um aspecto assim mais moderno, mais agradável, a curva de aprendizagem, graças a todos esses materiais que a comunidade teve muito cuidado em ir preparando. Às vezes dá a sensação de que o Erlang é um produto de outra época, pois é uma época na que as pessoas de certa idade muitas vezes escutamos isto de você vai ler o manual. Ler o manual, não, as respostas às suas dúvidas estão no manual. Mas a gente mudou no sentido de este trabalho do programador, esta procura de soluções aos problemas ou resolução de dúvidas. Acho que se volve mais comunitária com o passo do tempo. Por suposto, após a chegada da internet, dos foros. Hoje em dia temos um cento de ferramentas para comunicarmos, está o Discord, o Slack, um cento deles. Já não é tão agradável dar esta resposta de a sua dúvida está no manual, vai ler o manual. Todo o cambio que eu percebi na comunidade da BIM, graças à chegada da Elixir, depois de outras linguagens para as que José Valim abriu caminho, criando esta linguagem, nasceram já num contexto onde a gente pergunta a gente. No facto, isto é uma coisa muito mais humana. Por suposto, todos temos dicionários na casa, temos na escola os livros, mas a gente pergunta ao professor, pergunta ao companheiro. Isto é a coisa mais natural. Então, os materiais que nascem com estas linguagens novas estão não só fornecem informação, fornecem estas ferramentas para conectar com outras pessoas, para partilhar essas experiências, dúvidas, soluções quando as atopamos. Tudo isto, para mim, como docente, como professora, fazia mais doado o caminho dos meus estudantes. Realmente, o modelo de computação é o mesmo, o trabalho que eles fazem antes na Erlang, agora na Elixir, é o mesmo que eu quero que eles e elas aprendam, é o mesmo, mas as dificuldades que têm, a quantidade de recursos, vídeos, incluso podcasts, que atopam, agora são muito mais consumíveis para eles, muito mais agradáveis. Essas primeiras semanas, agora acho que são muito mais levadeiras, muito mais agradáveis para todo mundo. É verdade. Inclusive, você falou dos podcasts. Eu comecei, né, com o Slava, lá da Ucrânia, um podcast chamado Hello Erlang, mas infelizmente a gente teve que parar por causa da guerra lá, da invasão da Rússia na Ucrânia. E sobre, especificamente, a sintaxe do Erlang, eu lembro que, acho que em 2011, talvez, acho que foi
foi antes do Valim lançar o Elixir que existe hoje. Ele fala assim, olha, eu comecei a trabalhar com Elixir, aí depois eu vi, esse caminho não tá legal, vou fazer de outra forma. E aí essa versão 0.5 é a que ele diz que é o começo realmente de Elixir. Mas eu não tenho certeza se essa entrevista foi antes, mas foi uma entrevista com um podcast que na época era muito famoso no Brasil, que quando falo muito famoso é muito relativo, né? Porque podcast e 13 anos atrás. Mas assim, tem um trecho é uma série de 3 episódios sobre Erlang, que a entrevista era sobre Erlang. E eles zoam, né? O Valim meio que entra na história, mas os dois hosts do podcast, eles ficam lá, Erlang, que sintaxe horrível, como é... E o Valim, eu acho que já não concorda mais com isso, e várias pessoas que eu vejo, às vezes até depois de se aprofundarem um pouco em Erlang, dizem, pô, a sintaxe é interessante, faz sentido você colocar o ponto aqui, a vírgula ali, mas realmente para quem está acostumado com as linguagens de hoje em dia é diferente, é um contexto diferente. Mas, só para terminar aí, esse parênteses que eu estou abrindo, tem uns alunos aqui meus na UTFPR que eles criaram, inclusive outras pessoas que não são, criaram um grupo de estudos em Erlang. Então eles estão estudando em Erlang mesmo, né? Já muito bom. Elixir. Então o Elixir está servindo também para as pessoas aprenderem Erlang. Por suposto, sim. Muito interessante. Aproveitando também esse tópico, professora, e também a sua palestra lá no que o professor Adolfo comentou ainda há pouco, lá no Functional Conf, né, 2025, eu dei uma assistida também, e aí brevemente a senhora dá um comentário lá sobre jogos e desenvolvimento de jogos, até de tabuleiro, inclusive, a senhora comenta assim por alto. Aí por que da minha pergunta, né? Porque eu pesquiso jogos desde a graduação, e aqui no doutorado também estou pesquisando jogos, só que a parte da inteligência artificial aplicada nos jogos, né? Então, a minha curiosidade é o que a linguagem Erlang e Elixir tem aplicado em jogos? Porque os grandes motores de jogos, como Unity, Unreal, né, usam C++, C#, até o próprio Java é pouquíssimo utilizado. Era um tempo atrás, quando tinha um motor de jogos, que eu esqueci agora o nome, que era de Java mesmo, depois perdeu um pouco da força, que o Blender também, né, era um modelador e depois virou uma engine por si só. Aí, o que a senhora pode me fornecer de informação sobre isso? Bueno, tem relação que perguntava o professor Adolfo antes de que vantagens, que coisas positivas trouxe o feito de mudar de Erlang a Elixir. A gente deve lembrar, isto é no contexto de uma matéria dos estudos da computação que se chama arquitetura do software. Então, a minha missão com os meus estudantes é que eles conheçam diferentes arquiteturas e possam experimentar na parte do laboratório, experimentar com sistemas que eles desenham, eles pensam, eles implementam, programam, provam essas vantagens de umas arquiteturas com outras. Mas o fato de que mudamos para Elixir, com todas as ferramentas que o contexto, o ecossistema de Elixir fornece a dia de hoje, nomeadamente o Phoenix, o framework web, muitas outras livrarias para liberar trabalho, finalmente, os estudantes avançam muito mais rápido. Aqueles deles que para o seu projeto, dentro desta matéria, eligem fazer um jogo, desenhar, criar, demonstrar finalmente aos seus companheiros na aula esse jogo. A parte principal da lógica é criar não algo muito complicado. Eles não chegam normalmente a usar uma livraria de inteligência artificial para a lógica. A lógica, a complexidade do jogo não é o objetivo da matéria. Normalmente não são jogos complicados, podem ser jogos de cartas, jogos de rol. O feito de usar Phoenix, de poder usar Phoenix, de que o framework Phoenix faça tan doado, tan simples, rápido, ter uma interface web que é responsive, que é soft real time, que mantém a conexão, que tem essas características que tem, porque por detrás temos um Elixir funcionando.
faz que eles possam, com pouco esforço, demonstrar visualmente o que eles fazem, mas o foco realmente é como eles desenham esse back-end, o feito de usarem processos supervisados. Uma parte do jogo pode cair, uma partida pode cair, quantas partidas podemos ter simultaneamente com quantos jogadores numa máquina pequena, numa computadora modesta, com pouca memória, com pouca capacidade de computação. Este é o interesse que tenho eu, que eles experimentem nesta matéria. Então, os jogos que eles desenham não são super complicados, mas em 3 meses eles são capazes de, sem saber nada de elegir, implementar estes sistemas, estes jogos, usando, eligindo, escolhendo a arquitetura mais facilitada para o que eles ideiem nas suas cabeças na semana final do curso, fazer uma demonstração em vivo. Às vezes os companheiros jogam mentre eles estão a apresentar o projeto, o que tem muito valor, porque ao final eles estão fazendo aí uma demonstração quase em produção. Tá certo, senhora. Obrigada pela explicação do contexto. Mas é bom, assim, para a gente também saber, né, que digamos assim, né, a Unity, Unreal, né, as linguagens C++, C Sharp, enfim, já estão há muito tempo, né, digamos assim, entre aspas, né, no monopólio, né, é bom chegar um novo concorrente com uma nova linguagem, né, quem sabe aí mais para frente o futuro da Elixir ou Erlang, né, caminhe para isso, né, algum grupo de pesquisa se aprofunde aí, a gente tem aí um framework, um novo motor. Tá certo. A senhora também participa do Amitigal, que é a Associação de Mulheres Investigadoras e Tecnólogas. Quais foram os principais objetivos da jornada Mulheres em la Ciência, que antecedeu a Assembleia Constituinte da Amitigal? A Amitigal é o nodo galego da AMIT. A AMIT é uma associação a nível espanhol para pesquisadoras, mulheres que trabalham no mundo da tecnologia. Fundamentalmente, o que procuramos é ter um lugar de encontro, porque somos poucas na academia e também no meio profissional. Não há tantas mulheres que se dediquem a estas profissões. Essa condição de ser minoria faz-nos procurar esses espaços onde podamos partilhar os problemas que percebemos no desenvolvimento da carreira profissional, confirmar que não são problemas individuais que são partilhados por outras companheiras, procurar soluções, fazer essa interlocução com os organismos que podem mudar certas coisas na academia, pois, o Ministério da Educação, o Ministério da Ciência, quando faz uns requerimentos que são mais difíceis de conseguir para uma mulher obter um projeto de investigação frente a um homem, pelas exigências, pelos tempos, esse tipo de coisas é o que se debate normalmente nesses encontros. Funciona a nível espanhol, a nível da Espanha funciona um pouco como uma federação. A Amitigal é o nodo galego, as pesquisadoras daqui da Galiza. Eu sou sócia desde há uns anos, sempre é um encontro muito agradável, sobretudo por isso, por essa sensação de comunidade, de saber que isto que me passa quando estou numa juntança ou quando, não sei, as dúvidas que podo ter sobre o meu progresso profissional, ou os consellos que eu podo dar a outras mulheres mais novas para que essas dúvidas que estão tendo que eu tive, essa comunidade, quando estás num departamento ou numa empresa, num centro de pesquisa, onde há uma ou duas mulheres num grupo de 30, não há tantos foros, não há tantas oportunidades de compartilhar essas preocupações próprias das mulheres nestes eiros. Então, eu acho que esta associação cobre muito bem esse oco, é muito positiva para todas que fazemos parte dela.
Mas existem eventos dessa associação ou de alguma outra associação voltados para alunas de graduação? Porque, deixa eu dar um exemplo, aqui a gente tem o Workshop in Information Women in Information Technology, é o WIT, todos os anos no congresso da SPC, onde a gente espera que alunas participem. Existe isso? Não, a Mirgal não faz parte de conferências ou de eventos assim relacionados com áreas específicas. É uma associação mais coletiva, mais global, não especializada. Mas eu vejo também o que o professor Adolfo diz, que em diferentes, por exemplo, na área de linguagens, ou na área de ciência da computação, ou na Conferência Espanhola não sei, de bases de dados, eu estou começando a ver também o workshop para gente nova, workshop para mulheres, em alguns eventos que tenham certa sensibilidade, começa a haver sítio, começa a haver este lugar de encontro. Mas esta associação não faz parte solamente da academia, também tem essa aspiração de unir com as mulheres que têm como eixo profissional a tecnologia, mas não unicamente nas universidades ou nos centros de pesquisa do país. Não tem um foco particular para as que ainda são estudantes. Isto é certo. Se foca mais nas pessoas uma vez que estão no seu desenvolvimento profissional, além da etapa formativa. Certo. Inclusive, isso que você mencionou, acontece também, né, em alguns eventos. Eu não lembro de ter visto em eventos nacionais, mas tem um evento de engenharia de software, o ICSI, que tem para mulheres e para outras minorias também, né? População. Minorias na área, né? Principalmente, né? Que mulher não é minoria, mas na área de engenharia de software é uma minoria. Aí tem para mulheres, também para a população LGBTQIA+. Agora a gente vai falar sobre um assunto, entre aspas, da moda, né? Hoje, falando em 30 de junho de 2025. Você publicou em 25 de maio. Até quero deixar claro, se você faz um esforço, né, de falar com as pessoas fora da universidade, né? Porque você tem uma época, não sei se ainda tem uma coluna em rádio, aí tem esse texto aí, eu acho que não é um blog seu, é um site, então é algo que realmente chega na população em geral. E esse texto, eu vou ler o título em galego, é ChatGPT e o Nesgo de Automatização, né? Que o texto está em galego, imagino, né? Ou é espanhol isso? Não, é galego. Em que você fala, entre outros temas, sobre o problema do que chamamos de alucinações entre aspas, né? Porque é um termo que a gente usa para uma coisa bem técnica que acontece em grandes modelos de linguagem. Destaco aqui um trecho que eu quis deixar essa curiosidade aqui. Eu traduzi ele para o português do Brasil usando um LLM, que é o Qwen, é um LLM chinês. Vamos ao trecho. Uma novidade crucial desses erros tão chamativos é que são totalmente diferentes dos erros aos quais o software nos havia acostumado. Telas azuis, fechamentos ou reinícios inesperados, mensagens incompreensíveis. As respostas do ChatGPT soam igualmente convincentes quando estão erradas e quando não estão. O algoritmo não prevê admitir ignorância. O 404 not found não é uma opção. Então é uma pergunta bem genérica, talvez um pouco filosófica, é a seguinte: o que nós, usuários ou pessoas desenvolvedoras de sistemas, podemos fazer para lidar com essa característica dos LLMs? Bem, uma pergunta grande, como acredito dizer eu. Eu acho que são duas perspectivas muito diferentes. Como usuárias, como pessoas que estamos expostas a estas
tecnologias, esta IA gerativa que o conquista todo, ou semella que o quere conquistar tudo. Eu penso que o mais prioritário é uma das motivações que me levam a mim a fazer esta divulgação, como este artigo, ou quando falo na rádio, é lutar contra este nesgo de automatização. Os nesgos são mecanismos evolutivos do nosso cérebro. Eles ajudaram a espécie humana a tomar decisões rapidamente, por isso o nosso cérebro ainda tem esses mecanismos. A coisa é que esses mecanismos também se adaptam aos tempos que vivemos. No mundo moderno, desenvolvemos isto é algo que nos diz a psicologia moderna, desenvolvemos um nesgo que nos faz confiar na tecnologia. Mesmo se não a entendemos, confiamos nela, especialmente como quando funciona bem. Esta é a origem desta minha tese, desta minha proposta, desta ideia que é central neste artigo, especialmente quando funciona bem, mas a IA gerativa nunca semelha funcionar mal. Este é parte do problema. Então, esta confiança quase cega está na base do problema de as pessoas. Não me gusta dizer as pessoas usarem mal, porque é um chat, estás falando, pides informação, quando buscas em Wikipedia não tens que comprovar se a Wikipedia devolveu a página errada. Quando sumas numa folha de cálculo, não coisas na calculadora a comprovar se esse cálculo foi errado. Não confia na folha de cálculo, funciona bem. Então, o nesgo da automatização, no contexto dos LLM, é muito mais perigoso. É a responsabilidade das pessoas que temos esse conhecimento de por que isso é assim, ajudar a população, a gente do comum, a entender que este nesgo está nos nossos cérebros, que é normal, que todo mundo tem, mas que é especialmente importante sermos conscientes de que nosso cérebro quer confiar na tecnologia, mas esta tecnologia semelha mais confiável e não amerita essa confiança cega. Claro, como desenvolvedoras, a responsabilidade é diferente, porque nós sabemos que esta tecnologia não simplesmente erra, às vezes, também sabemos que consome muita água, que consome muita energia, que além das pessoas confiarem em que inventa o nome de um filme que não existe, ou inventa feitos históricos que nunca aconteceram, sabemos que está começando a haver consequências negativas de falar com ChatGPT como se fosse uma pessoa. Isto não era para que estava desenhado ChatGPT, se calhar, não temos certeza, mas a gente conversa com ChatGPT, conversa sobre a vida, conversa sobre filosofia. Estamos começando a ver, isto é um estudo da Universidade de Stanford que saiu há uns poucos dias. Estamos começando a ver que estas conversas estão a provocar comportamentos psicóticos nas pessoas. Então, como desenvolvedoras, temos uma muito grande responsabilidade em quando decidimos usar estas tecnologias, nomeadamente os LLMs, como parte de outros produtos informáticos. Porque o risco é muito maior e o custo é muito maior. Não é como eu vou decidir usar uma linguagem de programação ou outra. Tem umas consequências técnicas, tecnológicas, mesmo de dependência de uma empresa ou de um fornecedor de uma base de dados. Sempre há um risco, sempre há um custo. Mas o custo, no caso destas tecnologias concretas, é muito mais grande. E, portanto, a motivação, a justificação tem que ser igualmente forte. Tem que superar esses riscos na mesma medida. Então, o uso trivial, se me permitires, que se está a fazer, metendo estes chatbots na aplicação do banco, não sei, na web do conselho da minha cidade, em sítios onde realmente é necessário. Alguém fez essa pergunta, alguém fez essa avaliação dos riscos, dos custos e das vantagens para decidir se o risco é muito alto, o custo é muito alto, mas o benefício vai ser muito maior.
acho duvidoso que se esteja a fazer, e temos essa responsabilidade de fazê-lo, penso eu. Tá certo, professora. Bem, uma colocação bem forte, meio pertinente, né? Super concordo com a senhora, com esse alerta aí, enfim, por N fatores. E aproveitando também, tocando no assunto de idiomas, né? A senhora fala... Eu assisti 2 palestras da senhora em inglês, que tem no YouTube, né? A senhora fala espanhol, fala galego, fala português, fala mais algum idioma? A senhora teve... Italiano? A senhora teve... Falo un po' italiano anche. A senhora teve incentivo em casa quando era pequena? Conta um pouco para a gente dessa dinâmica com idiomas aí que a senhora tem. Eu acho que, para mim, pessoalmente, todo o meu amor pelas línguas em geral tem que ver com a frustração que eu sofri de miúda. A minha família, realmente, a minha família é galega, é da Galiza, pero por circunstâncias eu nasci em Madrid, na capital, no centro da Espanha. Eu não fui muito consciente da diversidade linguística que tínhamos no Estado até a metade do primário, quando na escola nos aprenderam, na Espanha, sim, falamos espanhol, toda a vossa vida estivestes a falar espanhol, mas nesta região, nesta parte do país, há outras línguas, com as suas origens, com a sua cultura. Nesse momento eu entendi porque a minha família, eu quando vinha de férias no verão, a família falava um bocadinho diferente. Para mim era um bocadinho diferente. Mas era uma nena, ainda não percebia que era uma língua distinta, que era uma língua diferente. Eu, nessa altura, estudávamos em Madrid, uma área completamente castelhano falante da Espanha, naturalmente. Estudávamos na escola espanhol e mais inglês. Eu senti-me estafada, porque dizia, por que estou a estudar inglês quando acabo de descobrir que no meu país se falam estas outras línguas? Eu tenho muita mais possibilidade de viajar a Catalunha, querer falar catalão, ou de viajar ao País Basco, querer falar euskero, ou de viajar a Portugal e querer falar português, que ter que colher um avião para o Reino Unido ou para qualquer outro país de fala inglesa. Pero estou estudando inglês na escola. Então, dessa curiosidade, dessa frustração da escola foi a minha primeira necessidade, que a escola não me estava ajudando a cumprir. Dessa curiosidade, pues, quedou esse interesse pelas línguas. Curiosamente, quando comecei a estudar ciências da computação, engenharia informática, foram os estudos que fiz eu, descobri que o mundo da computação era igualmente rico que o mundo das pessoas, que havia diferentes linguagens e que cada língua tinha a sua expressividade, cada linguagem na computação tem a sua expressividade, é boa para expressar certas coisas, podes fazer quase tudo em quase qualquer linguagem, sim, mas certas coisas são mais fáceis. Bueno, ressoa semelhante a minha experiência com as línguas humanas. Também, falando várias línguas, na nossa casa temos assim uma mistura de línguas no dia a dia. Há certas coisas que nascem mais fácil, que se expressam mais fácil numa palavra concreta que existe numa língua ou num jeito, numa frase que se usa, num dito que é muito comum nesta outra língua. Ao final é muito enriquecedor. Eu penso que é um reconhecimento da complexidade das pessoas, da riqueza que significa, já não só para um país, para as diferentes culturas, para os diferentes grupos de pessoas no mundo todo, reconhecerem-se umas a outras nas suas línguas, um signo de respeito também, não? Aprender a língua do outro como sinal de achego-me a ti, fago este esforço para reconhecer que me interessas, que me preocupo, que quero reduzir esta distância entre nós. Não sei se conseguem explicar. Não explicou sim, perfeitamente.
Agora você acabou de falar que você fez engenharia informática na graduação, é isso? Sim. Certo. Então, engenharia informática e aí depois você fez mestrado e doutorado em computação. Mas, enfim, o que a gente sente é que talvez a principal decisão, ou talvez a que tenha mais dificuldades para as mulheres em geral, é a escolha do curso de graduação. Então, como é que você escolheu esse curso? Como é que você se interessou pela área da computação? Pois, essa decisão eu tomei com a minha família, porque, naturalmente, a gente remata aqui o bacharelato, a educação obrigatória. Nesse passo à universidade, com 18 anos, nenhuma decisão é individual, se toma com a família, com a contorna. Na altura, era os finais dos anos 90. Realmente não tínhamos muita ideia do que era a engenharia informática, penso. Para nós era uma engenharia, no meu caso, era uma família trabalhadora, humilde, não tínhamos recursos para eu estudar em qualquer universidade, mesmo pública do Estado espanhol, tampouco recursos para estudar nem sequer noutra universidade galega, que están próximas, mas o desplazamento ou viver noutra cidade, eso estaba fora das posibilidades. Então, estava na Coruña, na Universidade da Coruña, eu tiña preferencia polas matemáticas, gustabanme moito, mas eso situoume probablemente preto das enxeñerías. Aquí na Universidade da Coruña non temos estudos de graduación máis básicos no sentido de máis transversais como matemáticas ou física. Se callar, se tivésemos, hoxe eu sería matemática e non informática, mas o fato é que das carreiras con moita relación coa matemática, tínhamos un feixe de enxeñerías. O porqué da enxeñería informática frente a outras, probablemente foi un pouco casual, foi un pouco polo feito de, non sei moi ben o que é, sei o que é a enxeñería de camiños, facer pontes, facer autoestradas, sei o que é a enxeñería naval, facer barcos, sei o que é, mas isto da enxeñería informática, non sei, semella como algo que podo facer sen necesitar grandes recursos, sen necesitar un porto, sen necesitar unha constructora. É como, ao mesmo tempo, semellaba estar axerado ser unha enxeñería, algo que tiña probablemente un bon futuro profesional, que era unha razón moi importante para unha familia humilde. Entón, nesta combinación de non saber, de ter esa relación coa matemática interesante e de, sobre todo, esa promesa dun futuro profesional que permitise un bon traballo no futuro, foi a base da decisão. Entón, non fun enxeñeira informática por vocación. Eu non fun unha nena que tivese unha computadora desde os 3 ou 4 anos e sempre quixer traballar coas computadoras. Esa non fun eu, non. Ah, tá certo. Aproveitando também essa temática, né, de resgatar o passado, a infância, durante a sua graduação, ou durante o mestrado ou doutorado, você encontrou dificuldades por ter percebido ou achado, né, pelo fato de você ser mulher, que não nesses ambientes, ou algum ambiente de trabalho, né, que a senhora tenha tido experiência profissional? Quando eu penso nos estudos de graduação, o que posso lembrar são esses professores que faziam comentários que hoje não estariam permitidos numa aula universitária. Comentários sobre as moças, sobre casarem, terem filhos, coisas do estilo. Mas, na altura, nós mesmas riamos dessas piadas. Acho que a gente hoje, os nossos estudantes hoje, são melhores nesse sentido. Estes comentários já não ocorrem mais na sua maioria, quero pensar. No doutoramento, sí que viví situações semelhantes, mas que já não dava para rir. O caso que mais lembro
mas não foi o único, não são anedotas, às vezes pode parecer anedotas, mas não são anedotas selladas, são um padrão de comportamento, não? Mas lembro muito, bueno, que me fiz enfadarme muito na altura, no café, uma conferência internacional, um pesquisador sênior muito conhecido, muito respeitado, e nós éramos um grupo de estudantes de doutoramento, vários homens, 2 mulheres, e este pesquisador foi perguntando pessoa por pessoa o que você faz pela tese, o que você faz pela tese. E quando chegou a primeira mulher, perguntou: de onde você é? E que tempo faz na sua cidade? Outro homem, o que você faz pela sua tese? Chegou a mim: de onde você é? Da Espanha. E você sabe cozinhar? Porque, claro, na Espanha a comida é muito boa, o jantar é muito bom na Espanha, você sabe cozinhar? E isto foi para mim uma das situações mais absurdas e mais... sim, que vivi, não foi a única, como digo. Depois, na carreira profissional, não há nada realmente tão grave como isto, mas sim muito repetido. Juntanças nas que você tem uma ideia, mas até que essa ideia é repetida por um companheiro, não se valoriza igual. Quando você não fala, ninguém importa. Se você fala muito, está falando demasiado. Esse tipo de nós chamamos micromachismos, mas não gosto muito deste micro, porque o micro é uma apreciação muito subjetiva, porque é como a pinga que está caindo no mesmo lugar, na mesma pedra, uma pinga, e ao final a pedra quebra. Isto é um pouco semelhante. Sim, eu penso que essas foram as principais coisas. Por suposto, o que eu pessoalmente mais percebi como diferente foi a partir do momento no que eu fui mãe, quando tive a minha criança, fiz-me a mim ter a necessidade de conciliar, de não dedicar o 100% da minha vida, do meu esforço mental à minha carreira profissional. Acho que o mundo da academia não está concebido assim. Você tem que estar o 100% do seu tempo produzindo, pesquisando, publicando. Se você quer levar um ritmo mais pausado, que permita você ter energia mental para a sua família, para os seus interesses, para os seus hobbies, para qualquer coisa, um objetivo social, como dedicar tempo a colaborar na sua comunidade, o que for. A academia vai penalizar você vai ficar retrasado, não vai conseguir progressar ao nível que se espera de você. Para mim, a dia de hoje, esta é uma das piores situações que ainda vivo, porque não semelha que a academia seja consciente deste problema e de a que pessoas expulsa da carreira acadêmica por o mundo acadêmico funcionar assim. Mas acho que as novas gerações são muito mais conscientes de que trabalhar na academia finalmente também é um trabalho. É que as pessoas não são completas, não são valorizadas, não devem ser valorizadas unicamente pelo seu trabalho, porque somos melhores também no nosso trabalho quando somos melhores pessoas, quando temos tempo livre para que a nossa mente tenha outros interesses e outras atividades. Então, eu penso que as novas gerações não ficam tão presas unicamente das circunstâncias de ser mães ou pais para se decatarem dessa necessidade de não dedicar o 100% do tempo ao seu trabalho, e isso vai ajudar a todas. Eu penso que canta mais gente nova se vai incorporando à academia, e ser quem, se calhar é um pouco também a minha esperança de racionalizar um pouquinho mais o que é o trabalho na academia. Entendi, muito bom. E aproveitando esse ritmo, né, de relato com reflexão, o que você diria para meninas ou mulheres que estejam pensando em seguir na carreira da computação hoje em dia?
Como eu disse, nós necessitamos um câmbio, não? Não, eu diria adiante. Eu penso que a gente vai desfrutar. Eu desfrutei muitíssimo aprendendo a ser informática, aprendendo a ser engenheiro em informática. Há tantas coisas para fazer. Também, qualquer tema que uma pessoa se apaixone, se você apaixona, não sei, a natureza, ou cuidar da natureza, entender os animais, se você está apaixonada por a literatura, por entender os cambios através do tempo, das autoras e dos autores, se você está apaixonada por cuidar das pessoas, por uma melhor, por descobrir vacinas, dá igual, não importa o que a sua aspiração de como contribuir ao mundo melhor. O bom que tem a computação, que eu acho que não tem em nenhuma outra profissão, é que desde a computação nós podemos contribuir a todos esses terrenos, a todas essas melhoras. Então, a computação é uma oportunidade única para impactar na melhora do mundo em tantos campos, que é para você para decidir. Então, essa seria a minha mensagem. Mas tem, como todos os contos, tem como se diz, a lição, não é? Uma pequena lição, uma pequena precaução, não? Não deve crer quando a gente diz que a tecnologia é neutra. Não, a tecnologia faz parte da sociedade. Pode fazer uma melhor sociedade, mas também estamos vendo os jeitos em que pode fazer, pode prejudicar a sociedade. Então, adiante, venha fazer tecnologia e venha fazer tecnologia para um mundo melhor. Muito bom. Bom, eu vou fazer a última pergunta. Eu vou só colocar aqui, para quem estiver escutando não vai conseguir ver, mas é um vídeo. É o auditório da Universidade da Corunha, lá no campus. É o campus central, é isso? Sim, é onde está o equipo de governo. Não há aulas aí, conferências ou palestras, mas sobretudo um edifício administrativo. Descrevendo para quem estiver só escutando, né? Não dá para ver direito o auditório aqui na imagem, mas tem várias cadeiras aqui. Tem uma cortina atrás, aí quando abre a cortina você vê o mar. Então isso é uma coisa fantástica que tem na Universidade da Corunha. Mas, chegando nesse momento mais leve aqui do nosso episódio, a gente pergunta sempre para as nossas entrevistadas se ela tem algum livro, filme, série, podcast, quadrinho, jogo, né? Já que aqui a gente devia colocar jogo também na pergunta, né? Que tem várias pessoas que eu conheço, assim, de redes sociais que adoram jogos, né? Nas redes sociais elas falam muito mais sobre os jogos que estão jogando do que sobre livro, filme ou série, porque também é uma forma da pessoa se divertir. Não sei se... como a Ingrid mostrou no seu mestrado e várias outras pessoas, né? Também é uma forma de você aprender, né? Existem os jogos sérios. Mas, enfim, a gente deixa completamente livre. Pode ser algo da área, que não seja da área, algo que você queira indicar para as nossas e nossos ouvintes. Livros, eu poderia recomendar muitos relacionados com isto de fazer tecnologia para um mundo melhor. Eu posso fornecer depois as ligações, os nomes concretos, mas os livros que eu acho que toda pessoa na tecnologia deveria ler em algum momento são Algorithms of Oppression, muito bom, Automating Inequality, The Age of Surveillance Capitalism, para as mulheres também, o Cracking the Digital Ceiling. Já disse, são muitos, a maioria destes livros estão feitos por mulheres e muitos deles também por mulheres diversas, mulheres racializadas, mulheres negras, mulheres do coletivo LGBTQ+. Então, tem muita perspectiva, uma perspectiva muito ampla, muito vivencial, muitas vezes em primeira pessoa, do mal que pode fazer a tecnologia que parece neutra, que semelha neutra. Então, esses são livros muito recomendáveis para mim. E depois, se a gente quiser algo mais para desfrutar e não tanto para pensar nas consequências e para ter esse conhecimento crítico, também a minha série favorita, que eu posso recomendar, que eu recomendo a todo mundo, é Halt and Catch Fire.
Esta é uma série, não lembro em que plataforma está, mas provavelmente HBO, alguma... Isto posso pesquisar depois. Mas, ao contrário do que ocorre em muitos filmes e muitas séries, eu acho que faz uma representação muito realista do que é trabalhar no mundo do desenvolvimento de software, do que é um projeto, do que é trabalhar numa equipa, dessa discussão do que tem que ser um produto ou não, das decisões que levam a um software, a uma plataforma, a uma aplicação por um caminho, por outro, desmitifica um pouco, tira abaixo o mito do rapaz que na sua garagem construiu só um império tecnológico, tira por terra, o cara está muito bem, na minha opinião. Fornece também uma perspectiva histórica, vai contando a história de como o desenvolvimento de software se convierte em uma indústria, está muito baseado em feitos reais, estes feitos reais estão muito bem representados. Também tem duas personagens femininas muito fortes, muito diferentes entre elas. Para mim é uma série que veria uma segunda vez, uma terceira. Muito bom. Eu nunca ouvi falar, eu acho, dessa série Halt and Catch Fire. Realmente. Sobre livros, um que eu estou lendo agora é o de AI Con. Que tá na minha lista. Tá. É de duas mulheres, né? Emily Bender e Alex Hanna. E já combinei com elas que a gente vai fazer uma live com elas. Vai ser um horário meio ruim para você aí na Espanha, porque vai ser 18 horas aqui no Brasil, porque elas estão lá no fuso da Califórnia, né? Sim, sim. Aí vai ser, sei lá, 5 horas a mais, ou 4, então vai ser 10 da noite. Mas, enfim, vai ser em 10 de setembro, a gente vai fazer uma live com elas, se tudo der certo, né? Já está agendado, mas sabe lá como é que... Obrigada. Adoraria escutar, porque Emily Bender é uma autoridade muito reconhecida, o seu trabalho eu acho muito valioso. Joia. Você tem um site, né, que foi onde a gente pegou várias informações, você está também lá no Blue Sky, tem mais alguma coisa? Se alguém quiser entrar em contato, acho que no seu site tem seu e-mail. Sim, no meu site... A gente acha todo no meu site, no Blue Sky, se vocês procuram Laura Castro, provavelmente me achem rapidamente, me atopem rapidamente. Estou também no Mastodon, floss.social, mas não tem tanta atividade. Mas se a gente escrever, eu vou responder. Por supuesto, também no meu endereço de correio eletrônico, mas isso, como o Adolfo disse, está todo no meu site. Tá certo, muito bom então. Então, acho que chegamos ao fim desse episódio, né? Quero agradecer a presença da senhora aqui conosco no Emílias Podcast. Você quer agradecer alguém, mandar um abraço, deixar algum recado final? Agradeço mais uma vez a vocês por me convidarem a fazer parte deste maravilhoso podcast. Um abraço às pessoas que nos escutaram, confiando que meu sotaque não seja muito difícil. Obrigado. Obrigado a todos que nos escutaram e até o próximo episódio do Emílias Podcast. Este é um episódio da Rede Emílias de Podcasts, que é uma iniciativa dedicada à divulgação de conteúdos relevantes nas áreas de tecnologia, ciência da computação e engenharia de software, com foco especial na diversidade e inclusão. Esta rede abrange 5 podcasts distintos, cada um com seu propósito único, uma audiência dedicada, e esses podcasts fazem parte das atividades de divulgação científica e extensão do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, PPGCA, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR, no campus Curitiba. Esta rede está associada ao programa de extensão Emílias Armação em Bits. O coordenador da rede Emílias de Podcast é o professor Adolfo Neto, sou eu, e a coordenadora do programa de extensão Emílias Armação em Bits é a professora Maria Cláudia Emer. Estamos nas redes sociais, principalmente nos meus perfis pessoais. Eu estou no Blue Sky, em @adolfont.github.io. Estou também no LinkedIn, AdolfoNT. O Emílias tem um perfil no Instagram, Emílias_UTFPR,
E o Fronteiras tem também um perfil no Instagram, FronteirasES. São as redes que a gente procura manter mais atualizadas. Mas claro, se você não quer nos seguir em nenhuma rede social, você pode simplesmente nos seguir nos aplicativos de podcasts, como Pocket Casts, Apple Podcasts, Spotify. É só procurar pelo nome do podcast e clicar em seguir. Ou no YouTube, onde também nós publicamos nossos episódios. De novo, é só procurar pelo nome do podcast e seguir o canal. Só não no caso do Emílias, que no caso do Emílias Podcast Mulheres na Computação, você tem que seguir o canal do Emílias Armação em Bits. É isso, pessoal. Até o próximo episódio da rede Emílias de Podcasts.